Algumas pessoas já chegaram para mim perguntando se é obrigado ter uma igreja para congregar para poder morar no céu. Porque a preocupação maior das pessoas é ir morar no céu, é a salvação. Mas se de repente o questionamento aparece dizendo: é obrigado ter uma igreja para congregar, frequentar uma congregação, uma denominação para poder estar com Jesus na vida eterna, lá na glória, depois que partir desta vida? Não é uma pergunta interessante, não é? Muita gente tem escutado coisas aí na internet, assistido coisas aí nas televisões da vida, e alguns grupos de estudo e até em universidade têm levado as pessoas a desistirem de congregar, não querer mais congregar. Congregar o que você está fazendo aqui nesse momento, frequentando uma congregação registrada, denominada, aqui no caso é denominado de Igreja Batista, mas tem outros segmentos da fé evangélica que pode ser chamado de Assembleia de Deus, presbiteriana, congregacional, episcopal, metodista e tantos outros nomes. O nosso objetivo aqui não é defender uma placa denominacional, mas é levar essa reflexão que é tão importante. Devemos ou não ter uma igreja física para frequentar? E como eu sou professor em seminário, essas polêmicas geralmente o pessoal joga para professor desenrolar, né? Desatar o nó. Então os irmãos que querem acompanhar comigo essa reflexão, eu quero ler Mateus, o capítulo 18, se você tem aí a sua Bíblia, ou os que não trouxeram, se aproxime aí de alguns irmãos para poder acompanhar a nossa leitura. Nós vamos ler o capítulo 18 a partir do 15. Nós vamos ler 18 a partir do 15. Depois, se você quiser acompanhar, também nós vamos ler Mateus, o capítulo 16, a partir do versículo 13. São dois textos que irão fundamentar a nossa reflexão. O nosso tema da reflexão de hoje é a necessidade de congregar em uma igreja local. A gente vai falar sobre essa necessidade, a importância de congregar. Então, Mateus 18, a partir do 15, diz o seguinte: se teu irmão pecar contra ti, vai a sós com ele e repreende-o. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se ele não te ouvir, leva ainda contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda palavra se confirme pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, dize-o à igreja. E se também se recusar a ouvir a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo, tudo quanto ligares na terra terá sido ligado no céu, e tudo quanto desligares na terra terá sido desligado lá no céu. Ainda vos digo mais: se 2 de vós na terra concordarem e pedir acerca de qualquer questão, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Pois onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Amém? Amém. Um outro texto que precisamos ler aqui para poder juntar essa reflexão é o capítulo 16 ainda de Mateus, o mesmo livro. No Novo Testamento é o primeiro livro, e nós havemos de ler a partir do 13. Acompanhe, voltando algumas folhas apenas. Mateus 16, 13. Posso ler? Diga amém. Amém. Diz assim o texto sagrado: tendo chegado às regiões da Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: quem os homens dizem ser o Filho do Homem?
Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros estão dizendo que é Jeremias ou alguns dos profetas. Mas Jesus lhes perguntou: e vocês, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse para ele: Simão Barjonas, tu és bem-aventurado, pois não foi carne e sangue quem te revelaram isso, mas foi meu Pai que está no céu. E digo mais ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Um texto que não pode faltar na nossa reflexão aqui é este versículo, quando Jesus diz: edificarei a minha igreja, o versículo 18 do capítulo 16. E lá naquele capítulo 18 que nós lemos, é interessante quando diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele se faz presente, é o versículo 20. Mas também o versículo 17 diz que se um irmão não ouvir o outro na questão de reconciliação, diz-o à igreja, procure a igreja. Então nós vamos aqui analisar as razões pelas quais algumas pessoas estão desigrejadas, estão sem frequentar mais a nenhuma igreja. Eles dizem até assim: olha, eu sou evangélico, eu sou de Jesus, eu sou crente, mas eu prefiro não seguir nenhuma igreja evangélica. Essa preferência dessas pessoas tem vários motivos, e eu já fiz algumas perguntas, eu já procurei saber com algumas pessoas, e enumerei aqui alguns motivos, algumas razões pelas quais as pessoas deixam de frequentar uma igreja. Hoje nós chamamos de denominação, de templo, de congregação. Então, essas pessoas, elas têm o primeiro motivo para deixar de congregar, é a frieza espiritual. Esfria na fé, não está alimentando a sua fé com a vitamina BO. Sabe o que é a vitamina BO? Bíblia e oração. E por falta de alimentação, a anorexia espiritual toma conta. Sabe o que é anorexia espiritual? É o termo que eu estou usando para frieza na fé. E aí fica desnutrido, doente, e o vaso fica rachado e encortado, esperando o olheiro chegar, quebrar e fazer um vaso novo. Sabe aquela brasa que saiu do braseiro e virou carvão? Quem já passou por isso, ficou frio, encostado, esperando o dia acender, já passou por essa sensação de se sentir desviado na fé? Quem já passou por isso? Quem já passou? Alguns irmãos aqui já passaram por isso. Acredite, eu já estive frequentando a congregação, frequentando a igreja, participando de ceia, dos departamentos, das atividades, e não me sentindo mais crente mesmo fazendo essas coisas. É o que eu chamo de anorexia espiritual. Está respirando, vivendo, andando, caminhando, mas não está desfrutando e vivendo de coração aquilo que está fazendo. A frieza espiritual, ela não pede licença a ninguém. Não é o tempo na caminhada, não é a família, não é o bairro, a cidade, nem a placa denominacional que vai proteger você. A frieza chega e diz: é aqui, eu vou me encostar. E tem igreja que tem mais de 1 ou 2 ou 3. Tem igreja que ela está tão fria. Tem uns irmãos que estão tão frios em uma congregação, que se soltar um pinguim no meio desta igreja, ele morre congelado de tanto frio que ela está. Então, há uma necessidade, pastor Sostner, de alimentar o fervor espiritual e aquecer o coração do crente, para que a fé se torne viva, ativa e triunfante a cada dia. A frieza espiritual é um dos motivos que leva as pessoas a negarem o prazer de estar congregando em uma denominação. A segunda é escândalos religiosos. Alguns irmãos firmam tanto a sua fé num amigo pastor,
num outro membro da igreja que para ele é referência, e essa pessoa cai, comete um pecado escandaloso, aberrante, e de repente diz: foi uma decepção muito grande, eu não quero mais congregar naquela igreja, nem igreja nenhuma. Eu não confio mais em pastor, não confio mais em igreja, não confio mais em irmão. Olha, para mim não dá, ser evangélico não dá mais, porque eu fui muito decepcionado. Então, escândalos religiosos ou decepções religiosas são motivos para algumas pessoas abandonarem a congregação e dizer: eu não quero mais congregar. Terceiro motivo, que às vezes acontece de a pessoa abandonar, elas descobrem que igreja não é um prédio. Aí diz assim: olha, eu estive estudando e descobri nos meus estudos profundos que igreja não é um prédio, igreja somos nós. Então eu não preciso de ir a prédio nenhum, porque eu sou a igreja. Aí essa pessoa acha que descobriu o ouro, descobriu a bala que matou John Lennon e diz assim: olha, agora eu sei a verdade, igreja não é um prédio. Realmente, igreja não é um prédio. Quem já sabia disso, que igreja mesmo na Bíblia não é um prédio? Quem já sabia disso? Muito bem, os irmãos aqui também fizeram essa extraordinária descoberta. Igreja não é um prédio. A gente chama de igreja por conta da identificação denominacional na placa. Vai estar lá Igreja Comunhão Batista, Igreja Batista Comunhão, vai estar lá Igreja Batista Independente, Igreja Batista Missionária, Igreja Batista Betânia, Primeira Igreja Batista, Igreja Batista do Monte, Igreja Batista da Água, Igreja Batista do Fogo. Tem, só de Batista tem mais de 200 nomenclaturas. Aí imagina a Assembleia de Deus e outras mais. É para identificar que ali naquele prédio não é uma escola, não é um mercadinho, não é uma clínica, ali é uma entidade religiosa chamada de igreja. Poderia ser uma identidade chamada terreiro, um terreiro de macumba, de candomblé, ou um centro espírita. É para identificar juridicamente e civilmente que ali há uma entidade religiosa reunida. Mas necessariamente não significa dizer que quando Jesus voltar, for levar a sua igreja, é o prédio que vai subir. Se tem alguém que está pensando nisso, que tem que estar dentro da barca para poder não afundar e o prédio vai subir, não se iluda. Saia dessa viagem, dessa superstição que não faz sentido algum. Descobrir que a igreja não é um prédio é razão para algumas pessoas dizerem: eu não preciso ir para prédio nenhum. Jesus não mandou construir prédio, Jesus não mandou fazer casa de tijolo, Jesus mandou pregar o evangelho. Mas a pergunta é: Jesus mandou pregar o evangelho para quem? Para pessoas. E as pessoas, elas, para poderem ter o sentido de igreja, precisam estarem reunidos. Isso significa congregar, estar reunidos. E para estarem reunidos precisam de um lugar. Aí os irmãos vão decidir se quer um lugar sem teto, sem parede, ou se quer com parede e com teto. Tá bom assim, irmão, com parede e com teto? Tá bom assim, irmão? É pecado ter parede e teto para se reunir? Não. Até porque, se a gente se volta para o Antigo Testamento, foi ordenado por Deus a Moisés fazer um tabernáculo enquanto o povo peregrinava 40 anos no deserto. Armava e desarmava a tenda da congregação para o pessoal estarem reunidos e ouvir a voz de Deus, que descia naquela tenda para falar com Moisés e Moisés falar com o povo. Um tempo mais Deus colocou no coração de Davi, e Davi passou para Salomão a missão de construir o templo, uma das 7 maravilhas do mundo, e o templo do rei Salomão, que foi feita uma réplica em São Paulo. Os irmãos sabem quem foi que fez, não é? Alguns irmãos aqui têm a maior vontade de ir, não é? Tem algum irmão que tem vontade de ir lá em São Paulo para visitar o templo de Salomão lá? Tem um irmão ali, eu passei abençoado, viu? Então, assim que você entrar lá, a bênção desce. Não sei que bênção a gente está esperando, né? Estou brincando com um vaso ali, né? Então, assim, parece uma obra muito bem feita, muito bem caprichosa,
E por curiosidade turística, quem sabe eu ou você um dia chegue lá. Eu fiquei sabendo que Silvio Santos e Malafaia foi, não é? Fiquei sabendo que eles foram, né? Então, o que nós estamos pensando aqui? Um lugar para reunir o povo de Deus, que nós chamamos hoje de igreja, não é pecado ter. E aí, outras razões que as pessoas usam, que eu vou chamar de quarta razão, é dizer assim: meu pastor é Jesus. Eu não preciso ter pastor, homem nenhum falho, pecador, para mandar na minha vida. Não preciso. Eu não preciso de Sóstenes, Joamins, nem nenhum outro. Meu pastor é Jesus. Eu só conto a ele meu segredo e é só com ele que eu posso contar. E aí, é claro, irmão, outras pessoas podem ter decepções ou podem se orgulhar em dizer que não confia em homem nenhum, em mulher nenhuma, e dizer: eu não quero ninguém me liderando, e por isso não quer congregar em lugar nenhum. E tem também aqueles que alegam que Deus está em todo lugar, e por Deus estar em todo lugar, então não precisa de eu ir para aquele lugar chamado igreja para poder eu adorar o Senhor. Na minha casa mesmo eu posso adorar, onde eu estou trabalhando eu posso adorar, na rua mesmo eu posso invocar o nome do Senhor. Isso, apesar de ser verdade, existem algumas coisas que você não vai conseguir fazer na sua casa, que você não vai conseguir fazer na rua nem no seu trabalho. É por isso que tem que ter um lugar específico para a igreja se reunir, adorar e invocar o nome do Senhor. E é isso que eu quero fazer no final da nossa reflexão. É a isso que eu quero me referir. Dizem que o seu pastor é Jesus, alegam que Deus está em todo lugar, então não precisa ir para um lugar específico. Eu sei que tem pastor por aí que diz assim: olha, irmão, Deus está nesse lugar, não vá para ali nem para lá, Deus só está aqui. Então não é esse o caso dessa congregação e de muitas. Nós cremos na onipresença de Deus e nós cremos no que nós lemos em Mateus capítulo 18, versículo 20: aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei presente. E por que Jesus não disse ele disse 2 ou 3? Paulo ele vai revelar lá na frente, em Efésios, em Romanos e em Coríntios, que a igreja é um corpo. Jesus ele não manda ir de 2 em 2, depois enviou 70, depois enviou 12, depois 500, depois uma multidão que ninguém podia contar. Toda essa turma ele não mandava sozinho, ele mandava de 2, de 3, de comitiva, de grupo, porque ninguém é igreja sozinho. Repete comigo, diga: ninguém conseguirá ser igreja sozinho. Por que isso é uma verdade? Porque o sentido de corpo é que Jesus é o cabeça e nós, como igreja, cada um somos seus membros particulares para dar seguimento à obra evangelizadora e à missão de salvação pelo mundo. Por isso que ele sempre, quando ele fala a respeito da igreja, ele fala vós ou nós. Ele nunca fala no individual. E isso é muito interessante entendermos, que ninguém é igreja sozinho. Uma observação também que leva as pessoas a não quererem congregar, a não procurarem mais igreja e viverem uma vida desigrejada, é discordarem da liderança em algum ponto teológico, doutrinário. Não concorda a mulher pastora, não concorda com dízimo, não concorda de ter consagrado tal pessoa ao ministério, não concorda na forma de batismo, na forma de ceia, na administração da igreja, na forma como se faz o uso das finanças. Discorda de alguma coisa: eu não quero mais congregar, toda a igreja está todo mundo errado, só eu que estou certo, por isso que eu vou viver sozinho, é eu e Jesus agora. Eu vou ser a igreja sozinho, dono da verdade. Quantas pessoas não pensam assim? Inclusive, dos segmentos de 2010 para cá, depois do IBGE ter anunciado o número de desigrejados no Brasil, o que mais tem crescido nesse segmento religioso, nas estatísticas religiosas no Brasil, é ateu e desigrejado. E esses motivos aqui
parecem justificar o porquê que essas pessoas não estão querendo mais congregar em lugar nenhum. Quando não dizem que são ateus, vão dizer que não pertencem a denominação nenhuma. Quem conhece uma pessoa que se diz evangélico ou seguidor de Cristo, mas não tem igreja nenhuma, não vai para a igreja nenhuma congregar? Quem conhece aqui? Eu conheço várias, e gente até famosa, gente até muito famosa que prefere não ter congregação nenhuma. Então, irmãos, isso aqui já nos leva a fazer a segunda pergunta. Essa foi: por que muitos deixam de congregar? E a segunda pergunta é: quais as implicações bíblicas sobre a vida em comunidade, sobre a reunião dos discípulos de Jesus, sobre a congregação dos santos, sobre a assembleia dos ungidos, sobre a igreja? A palavra igreja na Bíblia é eclesia. Era um termo usado na língua grega para o ajuntamento, uma assembleia, uma reunião. As pessoas que eram reunidas para receber um comunicado, e esse comunicado seria divulgado, ali aquela assembleia era chamada de eclesia, era chamada de igreja. Eles eram convocados para se reunir e depois proclamar algo extraordinário e algo importante. Esse termo aparece a primeira vez no texto de Mateus 16, quando Jesus diz: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós vemos também em Mateus, o capítulo 18, mencionando a palavra igreja, dizendo: irmãos, se você tiver algum conflito com outro irmão na fé, e você tentar se reconciliar com testemunhas, e essa pessoa não mais querer reconciliação, alguma coisa tem que ser feita. Então existe o veredito final para aqueles que não querem viver na comunhão. Qual é o veredito final? Exclusão. A igreja reunida, decide na terra, e o que ela decide na terra, a autoridade que a igreja reunida tem, o que ela decide na terra é reconhecido e respeitado no céu. Você sozinho, você não tem essa autoridade não. Agora tem um camarada aí, pregador, eu acho que o pastor Sóstenes gosta muito dele, ele geralmente prega lá aquelas áreas de Camboriú, nos congressos de lá. Ele diz assim: Senhor, se eu tenho crédito contigo no céu, coloca um querubim à minha esquerda e um querubim à minha direita e outros querubins voando aqui nessa região, se eu tenho crédito contigo no céu. Quando ele vai pregar, ele diz essas coisas. Então assim, não é uma questão de você individualmente ter um crédito no céu. Você não é autoridade sozinha, porque ninguém tem sozinho a autoridade de representar individualmente a igreja. Porém, houve uma época na história da igreja em que a igreja se misturou com o Estado, com a política, e houve uma nomenclatura chamada Papa ou Papado, e esse homem se declarava como um representante, substituto de Pedro, como líder maior da igreja, e ele era o Vicarius Filideis in terris, que em latim quer dizer o substituto do Filho de Deus na terra, o Papa. E aí, alguns escândalos aconteceram, alguns desvios doutrinários aconteceram, algumas heresias foram pregadas, alguns assassinatos, horrores, pecados escandalosos aconteceram ao longo da história da igreja católica apostólica romana. E aí muitas pessoas que estudam essa história jogam na nossa conta, porque nós também somos chamados de igreja. Agora nós não vamos responder por uma igreja que foi maligna, tenebrosa, desobediente e herética, desviando-se da fé apostólica e bíblica. Nós não vamos, porque nós somos protestantes e nós protestamos contra todo tipo de erro que vai contra a Escritura. E o protestantismo é um convite de volta à Escritura. E nós estamos buscando na Escritura as implicações, porque nós devemos viver em comunidade, congregar. Nós temos o exemplo do tabernáculo e do templo no Antigo Testamento. Nós temos o exemplo do sacerdote, do profeta e dos reis no Antigo Testamento. As pessoas não viviam sem orientação, sem liderança, sem regra, sem ajuntamento.
a partir da antiga aliança. Eu estou falando da época em que Jesus veio a este mundo para trás. Eu estou falando de 4.000 anos antes de Cristo, 3.000 anos antes de Cristo. E esse período, que a gente chama de período do Antigo Testamento, nós vamos encontrar naquela época sacerdotes. E qual era a missão do sacerdote, além de oferecer sacrifício? Além de ouvir a confissão do pecado do povo, aquele homem, ele era um mediador. Ele ouvia os pedidos e as confissões do povo, e esses pedidos e confissões eles levavam a Deus. Então esse homem, ele era a ponte entre o povo e Deus, era o sacerdote. Do outro lado a gente encontra o profeta. O profeta era o homem que recebia revelações, instruções de Deus para dar ao povo. Era o inverso. Ele era a ponte entre Deus e o povo. Ele ouvia de Deus para falar com o povo. O sacerdote ouvia do povo para falar com Deus. Vamos conferir se você entendeu. Qual era a missão do sacerdote? Qual era a missão do sacerdote? Era ouvir o povo para falar com Deus. Qual era a missão do profeta? Ouvir de Deus para falar ao povo. Então o profeta era o porta-voz de Deus e o sacerdote era o porta-voz do povo. E onde é que aparece o rei nessa história? O rei vai ouvir o sacerdote religiosamente e vai ouvir o profeta civilmente para poder executar as leis e instruir o povo como obedecer às leis de Deus. Havia necessidade do rei, do sacerdote, havia necessidade do profeta. Interessante que quando a gente chega na Nova Aliança, no Novo Testamento, nesse texto de Mateus até o texto de Apocalipse, quando Jesus chega e estabelece apóstolos, ele agora dá uma instrução a respeito de como vai ser a liderança do povo. Jesus, ele é o sacerdote, ele é o profeta, ele é o rei, que o Antigo Testamento apontava para ele nesses homens que tipificavam o trabalho do Messias que ele havia de fazer. Ele era o sacerdote por excelência, o profeta por excelência, o rei por excelência, e ele agora diz: eu vou instituir, Efésios 4:11, apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, para a edificação do corpo de Cristo, para o aperfeiçoamento do ministério, para que aquele que serve e segue a Jesus não seja movido por todo o vento de doutrina, mas cresça na pessoa bendita de Jesus até chegar à sua estatura. Nós aprendemos pelas cartas dos apóstolos, pelas pregações de Jesus, que há uma necessidade do povo de Deus estarem reunidos, planejando a missão evangelizadora do mundo, porque ele disse: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho reunido, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu estou citando Mateus 28, 19 e 20. Porque há uma necessidade de uma igreja organizada, porque é uma necessidade de uma instituição estabelecida, identificada. Por quê? Aí nós temos, diante dessas implicações bíblicas, que nós vamos encontrar tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, eu quero responder a terceira pergunta, que é: por que é necessário congregar ainda hoje? Por que é necessário? Essa é a última pergunta que me levará ao encerramento dessa nossa reflexão. Por que é necessário? Primeiro ponto que eu quero destacar aqui: é necessário congregar porque precisamos de uma identidade. Uma identidade como família, uma identidade religiosa, não apenas, mas uma identidade teológica e doutrinária. Quando as pessoas dizem assim: olha, eu queria muito ir para a igreja, mas eu não sei qual. Por quê? Tem tantas. E às vezes você escuta uma coisa aqui, quando vai escutar já é outra coisa, quando vai escutar ali já é outra coisa. Um diz pode usar, outro diz não pode. Um diz pode ir a tal lugar, outro diz não pode. Uns diz que primeiro vai para o céu para depois morrer. Outro diz não, primeiro tem que morrer para depois ir para o céu. Olha, dá uma agonia que eu fico louco, que eu não entendo onde é que está a doutrina correta, o ensinamento correto.
para poder você se identificar no meio evangélico, doutrinariamente falando, você precisa se posicionar. Quando alguém diz assim, eu sou evangélico, qual é a pergunta que aparece? De que igreja? A pessoa está perguntando assim, qual é a denominação que você frequenta? Aí se você diz, eu não tenho igreja nenhuma, você já tem uma classificação, o crente sem igreja. Mas acredite, já tem uma. Eu acho que alguns irmãos aqui já ouviram falar, a igreja sem nome, ou a igreja local, ou o localismo. Começou no Oriente lá com o Atmani, o Witness Lee, alguns seguidores que concordaram com o pensamento dele, que no tempo dos apóstolos não havia um prédio com o nome Igreja Batista, nem Assembleia, nem Presbiteriana. Havia a igreja em Éfeso, a igreja em Tessalônica, a igreja em Colosso. E quando João escreveu o livro do Apocalipse, foi as 7 igrejas da Ásia, a igreja que estava em Esmirna, em Laodiceia, em Tiatira, em Sardes, em Éfeso, a igreja que estava em Filadélfia. Então era o lugar que estabelecia. Aí o localismo diz, nós somos a igreja em João Pessoa, nós somos a igreja em Natal, nós somos a igreja em Recife. Nós não damos nomes denominacionais para não dividir o corpo de Cristo. É um nome até bonito, mas quando você vai para as doutrinas a respeito de pecado, a respeito de salvação, céu, inferno, a Bíblia e tantas outras doutrinas fundamentais da fé cristã, você vai perceber que o problema deles não é apenas em criticar a forma como outras igrejas vêm trabalhando, ao ponto de dizer que só vão para o céu e só são de Cristo quem congrega com eles. Apesar de existir esse grupo, existem outros que dizem que não vale a pena ir a congregação nenhuma, estar reunido com ninguém, porque essas pessoas se consideram às vezes tão bem instruídas, essas pessoas às vezes se consideram tão bem perfeitas nas suas ações éticas, que as igrejas não merecem elas. Tem uma igreja que eu vi aqui em João Pessoa, na placa dizendo assim, proibida a entrada de pessoas perfeitas. Essa pessoa não entraria ali. Aqui podem entrar pessoas imperfeitas, pastor? Pode entrar pessoas imperfeitas? Deixa eu ver se tem algumas aqui. Tem alguém aqui que não é perfeito? Levanta a mão aí. Graças a Deus ninguém chegou ao meu estágio ainda, né? Quando chegarem ao meu estágio, né? Os irmãos irão entender o quanto é difícil estar congregando em algum lugar. Brincadeiras à parte, é importante saber que nós precisamos de uma identidade. Diga, eu preciso de uma identidade. Então, quando você estiver por aí dizendo que é evangélico, você vai ter que bater no peito e dizer com orgulho, eu congrego aqui. Aqui é minha congregação, aqui é onde eu me identifico como crente, como servo de Cristo e como membro do corpo de Cristo. Segundo, a comunhão com o corpo. Como é que eu digo que sou membro do corpo de Cristo, sou crente, discípulo, seguidor de Jesus, se eu não compactuo com a comunhão com a igreja de Cristo? Eu vou usar o que? A internet? Como é que eu vou me identificar com o corpo? Você achou alguma mão por aí perdida no chão? Aí você, rapaz, de quem é essa mão? Não faz sentido uma mão aqui sem braço. Não faz sentido um braço aqui sem tronco. Não faz sentido um tronco aqui sem um corpo. É a mesma coisa de um crente desigrejado. Um crente desigrejado é muito parecido com um carvão que um dia foi brasa. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Terceira razão, porque é necessário você congregar numa denominação, numa igreja hoje, é o desenvolvimento dos dons e a edificação do corpo. Se você é um verdadeiro crente, você tem um dom, você tem um chamado, você tem algo para desenvolver que o Espírito Santo te dá. E como é que você vai desenvolver esses dons sem estar reunido com a igreja?
porque você se identifica com a igreja se identifica com você, cada um se identifica no corpo de Cristo, e é na justa cooperação de cada parte que o corpo vai crescendo na verdade e no amor. Bendito seja o nome do Senhor. Eu estou citando Efésios 4, 15 e 16. Um quarto motivo porque precisamos de congregar é a orientação espiritual. Quem é que não precisa de orientação espiritual? O perfeito, o crente perfeito. Até os pastores precisam ser pastoreados. Só que algumas pessoas têm dificuldade em confiar, em se abrir, e coloca a culpa na igreja, na denominação, na placa. Você não pode criar um bloqueio a respeito de não confiar em ninguém, não desabafar com ninguém e achar que o defeito está nas pessoas. Caia na real que o problema é com você e você precisa se resolver, e se você não se abrir, não dar o primeiro passo, nunca vai se resolver. O quinto é a questão da adoração. Algumas pessoas cantavam louvores individualmente, nos seus momentos de tribulação, no seu momento isolado. Davi está ali de prova. Tantos salmos foram frutos de aflições, de isolamento, de aquele momento que estava na caverna, na gruta, no quarto, isolado, falando com Deus em secreto. O louvor. Mas você vai perceber que ao longo da história bíblica, a adoração, ela fazia sentido enquanto o povo estava reunido coletivamente. Quantos livramentos e quantas bênçãos derramadas quando o povo reunido começou a adorar. Você lembra da história de Josafá? Que Deus deu a ordem para o povo ir na frente cantando, na frente do exército, e Deus deu uma vitória só enquanto o povo cantava e adorava o Senhor? Será que você não lembra de Paulo e Silas quando estavam na prisão? Cantava e adorava a Deus na madrugada daquela cela, e de repente Deus faz um terremoto acontecer, as prisões se abrir. O resultado disso foi uma família se rendendo aos pés do Senhor pela pregação de Paulo, que disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Nós estamos diante de uma palavra, a Bíblia Sagrada, que está cheia de exemplos de que a adoração coletiva é que faz sentido para aquilo que Deus espera do seu povo, o povo reunidos para adorar. Eu sei que tem alguns irmãos, pastor, que dizem: eu vou agora para aquele lugar porque eu estou precisando de uma bênção, eu estou precisando de ouvir uma voz que me dê uma direção, eu estou precisando de um consolo, de um conforto. Ah, quanta gente vem aflito, oprimido, chega aqui e Deus direciona a palavra diretamente para o seu coração. E a profecia bíblica é muito clara em 1 Coríntios capítulo 14, que diz que a profecia bíblica, ela tem a função de exortar, consolar e edificar a igreja. E se você é igreja, faz parte do corpo, a palavra de Deus vai te consolar, te dirigir e exortar, corrigir também, confrontar também. Vai aguentando aí que tem mais coisa. Como é que você sozinho, sem igreja nenhuma, quem é que vai lhe batizar? É a sexta razão. Como é que uma pessoa vai chegar assim: eu me batizo? Como é isso? Ah, já sei, eu vou me batizar, eu vou me pastorear, eu vou me doutrinar. Atenção, eu te digo para ti que era para ti fazer assim e eu fazer assim contigo. Amém? Eu? Sim, amém tu. Como é que fica esse negócio? Que confusão é essa? Você congregar sozinho, pastorear a si mesmo e você a si mesmo se batizar. Eu conheço uma pessoa que estava tão perturbado na sua caminhada da fé, se sentindo tão oprimido, tão aflito por ações do diabo, que botou a mão na cabeça e disse assim: espírito maligno, sai de mim. Eu conheço uma pessoa, eu não sei se você conhece, mas eu fiz isso. Mas não vi razão nenhuma para eu mesmo me batizar. Eu não vi razão nenhuma. E ceia?
Eu achei interessante que os irmãos diáconos vão servir aos irmãos que estão assentados na plateia aqui da igreja, e aqui próximo mais do púlpito, o pastor vai e serve aos irmãos oficiais. Aí eu fico imaginando como é que o pastor vai servir a ele mesmo, não é? Aí tem que escolher outra pessoa para servir a ele, aí tem outro pastor do lado de lá e um fica servindo o outro. Já começa a fazer sentido porque é que tem que ser 2 ou 3. Sabe aquele irmão que sai para pregar e ganha um, aí aqueles 2 vão pregar e ganha outro? Ali já tem 3. Daqui uns dias 30, daqui uns anos 300. Vai ter que dar um nome, vai ter que registrar, civilmente vai ter que ser representado como pessoa jurídica, como entidade filantrópica ou organização sem fim lucrativo ou uma organização privada, qualquer que seja o nome que vai descrever aquele grupo, vai ter que ter um nome para representar. Pode ser até um nome assim, grupo que odeia a igreja, mas vai ter que ter um nome. A ceia também é uma razão porque nós precisamos de congregar. Como é que você, eu estou aqui levantando uma tese, como é que você vai adorar a Deus, ter comunhão com o corpo, ter uma identidade bíblica teológica, se identificar com os dons e fazer uso deles? Como é que você vai ter orientação espiritual, ser batizado e participar da comunhão da ceia se você não congregar em algum lugar? A resposta básica para isso é: nós precisamos urgentemente de ter a nossa identidade denominacional, ou seja, nós precisamos de congregar. Por favor, Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 23, e aqui a gente encerra. Hebreus, Novo Testamento. Depois de Timóteo você vai encontrar Tito, Filemão. Aí depois de Filemão você encontra Hebreus, que é antes de Tiago. É uma reflexão básica, sem muito arrudeios, e o nosso objetivo está sendo exatamente levar os irmãos a refletir as razões de abandonar e as razões de estarem juntos. Então, na sua balança, qual que faz mais sentido? As razões para abandonar ou as razões para se reunir? Eu não vou dizer para os irmãos que o ladrão na cruz não teve a chance de se reunir, congregar em algum lugar, e ele foi para o inferno porque ele não congregou. Quantas pessoas não peregrinaram no período da perseguição da igreja, procuraram cavernas, procuraram tumbas, procuraram rios e montes para se esconder, para não morrer, mas ninguém conseguiu representar a igreja sozinho. Eles queriam uma carta para orientar, eles queriam um outro discípulo para poder dizer: a paz do Senhor, meu irmão, que bom, tem mais um aqui comigo. Ninguém consegue ser feliz como igreja individualmente. Igreja só faz sentido em corpo. Embora eu reconheça que Deus não mandou construir prédio, mas Deus também não proibiu que construísse. É bom que isso fique claro. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 23. Por favor, Hebreus capítulo 10, versículo 23, que diz: sem vacilar, mantenhamos inabalavelmente a confissão da nossa esperança, pois quem fez a promessa é fiel. 24, pensemos em como nos estimular uns aos outros no amor e nas boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, mas pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais verdes que o dia do Senhor se aproxima. Se continuarmos intencionalmente no pecado, depois de receber o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma terrível expectativa de juízo e um fogo ardente que destruirá os adversários. Observe a necessidade de consolar.
Observe a necessidade de viver em comunhão, a necessidade de um ajudar o outro, de um levar o outro a crescer. Observe o texto que diz: não deixe a sua congregação. E é pensando nisso que nós vamos orar por aqueles que estão sendo bombardeados por um convite mundano, carnal e diabólico, dizendo: rapaz, abandona essa igreja, rapaz, deixa de servir naquela congregação, não faz sentido não, está dando teu dinheiro a pastor, tu está acabando com tua vida, você é jovem, você tem que curtir a vida. Então abandonar a comunhão, porque acha que curtir a vida é viver como o mundo oferece, é viver como a carne manda, isso é um laço do diabo para a vida de qualquer pessoa. Eu não vim aqui condenar pessoas que acreditam que Jesus salva sem placa, porque placa não salva ninguém, religião não salva ninguém, pastor, se não for Jesus na vida dele, nem salvação ele vai ter, quanto mais vender salvação, dar salvação às pessoas. Mas é importante entendermos que servir a Jesus sem uma congregação, eu vou dizer que é impossível, porque não faz sentido nenhum. Podemos orar? Amém. Obrigado, Senhor, por este momento de estarmos reunidos para ceiarmos, de estarmos reunidos para adorarmos, para servirmos uns aos outros, crescermos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo e receber a instrução através da Tua palavra. Enquanto nós orávamos, sentíamos o Senhor presente. Enquanto adorávamos, sentíamos o Senhor presente. Enquanto nós nos saudávamos, enquanto nós estávamos na comunhão, paz e amor que Cristo nos dá, sentimos a Tua presença aqui. Meu Deus, continua conosco. Estaremos firmes, constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Obrigado, Senhor, pelos pastores e obreiros nesta congregação. Usa esta família, usa esses irmãos reunidos nesta casa para a glória do Teu nome, para a expansão do Teu reino. Eu te oro em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar.